A paz, galera quatropotência, aqui quem fala é Guilherme Zerenski. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Power Jovem Cast. E no episódio de hoje, novamente, temos um jovem. O nosso jovem entrevistado de hoje é o nosso querido Valdecir. Como é que você tá, meu querido? Bom dia, paz do Senhor, galera. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês para nós debater um assunto tão importante que é Jesus. Exatamente. E pessoal, hoje já deu um leve spoilerzinho. Eu tenho uma convidada especial também que veio aqui me ajudar, uma nova integrante. Raíssa, como é que você tá? Muito bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma honra, primeiramente, eu estar aqui e estou com muita expectativa para esse canal, para esse episódio, porque realmente tem sido muito bem, tem sido muito impactada com cada episódio, com cada participante que vem a esse lugar. E hoje não vai ser diferente. Vamos mais um episódio. Realmente, olha, os episódios estão sendo uma bênção cada vez mais. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito abençoado. Para começar a nossa conversa, Valdecir, vamos lá. Quem é o Valdecir? Explica pra galera quem é o Valdecir. Valdecir, 33 anos, casado, pai de 2 filhos, a Lara e o Isaac, empresário. Enfatizar aqui, houve a minha conversão pelo fato da minha esposa já de berço evangélica. Eu já vou entrar a fundo porque é o que eu quero repassar pro pessoal sobre a minha história, sobre a minha conversão. Minha esposa, eu desviei ela da igreja, né? A gente começou a se relacionar, namorar, e eu desviei ela. Certo tempo, como Deus já tinha um propósito em nossas vidas, houve uma amizade assim, que eu vinha de muito tempo, com muitos se fechando. Perdi amizades, perdi contatos, e eu não entendia porque a minha esposa voltou para a igreja, eu estava estudando, né? E eu não entendia o porquê disso tudo, né? Meus amigos todos eles viraram a cara para mim por alguns motivos fúteis, nada assim relevante. E minha esposa indo para a igreja, nasceu a Lara, né? A Lara foi apresentada na igreja, eu não fui na apresentação da Lara, porque o meu orgulho não deixava. Eu falei para minha esposa: você vai à igreja, no culto, eu não impeço, mas eu não vou largar da minha festa, da minha bebida, do meu mundo. Nós estamos casados, se relacionando, mas o meu mundo é esse e o seu mundo, né? E por incrível que pareça, eu só achava que era dessa forma, né? Minha esposa ia para os cultos, eu ia estudar à noite, né? Estudava, fazia um curso técnico, e a minha esposa ela nem falava para mim. E todo final de semana, quando ela ia no culto, ela me convidava. E chegou uma época que ela não me convidou mais. E isso me incomodou. Já percebeu logo a diferença, né? E isso começou a me incomodar. Porque a partir da hora... Por que ela não me convida mais? E daí começou a mexer muito no meu sentimento, algo assim, extraordinário, mexendo, porque começou a me pesar a consciência, por que eu não fui na apresentação da minha filha? O que tinha de tão mal nisso? Nada a ver uma situação, mas se era importante para minha esposa, devia ser importante para mim. Certeza. E isso começou a me incomodar. Mas eu tinha algo diferente. E eu estava bebendo ainda, né? E algo começou a me incomodar na bebida também. Falei, então tá. Certa vez, a minha esposa o louvou no culto hoje, num domingo. Isso foi em 2016, se não me falha a memória. E no domingo, tá, ela foi se aprontar. Quando ela chegou na sala, eu já estava pronto, né? Foi um momento extraordinário. Ela chorou, né? A gente foi no culto. E aquele domingo, aquele culto, o pastor que estava aqui na época, ele foi bem rude nas palavras, né? Assim, pregou mesmo para assim, chamar a atenção da igreja, né? E tudo mais. Orientação, mas de uma forma assim, bem rude. E ela chegou em casa, ela me rodeando ali, o que eu tinha achado, porque eu não esbocei nada, né? Foi a primeira vez que eu tinha entrado dentro da igreja. E ela me rodeando ali, não sei o que, daí ela: amor, o que você acha? Eu gostei, eu falei pra ela. Daí ela... Imagina o choque que ela levou na hora, né? Ela falou: é mesmo? Ela ficou surpresa, porque ela falou: ele nunca mais vai entrar de volta na igreja. Eu falei: eu gostei porque o pastor foi direto, né? Ele falou o que devia falar e ele não ficou dando volta.
Eu gosto Foi bem disso. sincero, Eu gosto de sinceridade. Tem que consertar, não fica dando volta. Sim. E a partir dali, houve a minha conversão, né? Não fui para frente, não aceitei Jesus, mas o Espírito Santo já estava... Daí eu comecei a entender a situação, né? O porquê. E quando eu estava dentro da igreja, o pastor pregando aquilo lá, eu estava viajando, né? Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas passava flash na minha cabeça o que eu ignorei da minha esposa me convidando, fazendo a oração, e para mim era relevante isso aí. E o quanto a gente é orgulhoso, né, soberbo, por querer só o nosso lado. E a partir dali eu entrei na igreja e nunca mais saí. E foram indo os processos, daí eu comecei a entender o porquê Deus fechou a porta com as minhas amizades. Eu entendi que se eu tivesse com aquelas amizades, eu não estaria dentro da igreja. Sim. Porque tinha bebida, tinha festa, tinha o mundo. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer nós. E com quantos anos você conheceu sua esposa? Como foi conhecer ela? Como é que aconteceu? Assim, nós tivemos nós já se conhecia antes, né? Nós estamos se relacionando, então, nós, na verdade, assim, nós fomos morar junto, nós se conhecemos, namoramos um pouquinho e já fomos morar junto. Na verdade, eu fui morar com ela morava sozinha, né? Eu fui morar com ela. Eu já embarquei, né? Mas sempre fui bem sério na questão de finanças, bem organizado, né? Então a gente começou a se relacionar por conhecer outras pessoas, né? Nós já se conhecia através de outras pessoas, a gente... tinha amigos em comum. Isso. E deixa eu fazer um salve aqui. Ela que veio atrás de mim, né? E daí eu... né? Então, do homem convencido, viu? Mas é verdade. Eu sempre descarregava um bitrem de pedra em mim, eu sempre muito inocente, né? Não, brincadeira, mas eu só vou descontrair um pouquinho, tá? E a minha esposa, então, na verdade, assim, tanto a minha família quanto a família dela foi contra o nosso relacionamento, né? Por um fato dela já ter uma filha, né? E vim de uma outra situação, mas o amor falou mais alto. Não tinha só um amor envolvido, tinha um propósito grande envolvido, que depois a gente entendeu, que foi Deus que nos uniu para um propósito maior, né, na obra dele. Então hoje nós estamos casados já um bom tempo, há 8 anos. Quanto tempo? Há 8 anos. Nós fomos morar junto primeiro, daí eu me converti. Depois de 1 ano e meio nós casamos, que nós não tínhamos condições de casar, né? Porque envolvia dinheiro, nós casamos, daí eu me batizei. Então eu fiquei dentro da igreja ainda pouco mais de 1 ano e meio, até nós casarmos no civil, regularizar a nossa união, e posteriormente eu fui batizado. 1º de maio daí eu fui batizado. E antes de eu ser batizado, eu já entendi o processo. Em termos assim, eu achava que estava dentro da igreja e no mundo, para mim já estava bom. Não, mas eu estou dentro da igreja, eu estou cultuando, já é o... Né? Eu vou todo domingo. Né? Eu vou todo domingo, isso é a palavra-chave, isso. Eu estou certo, pelo menos meio certo, não totalmente, mas eu estou certo, não estou totalmente errado, né? E eu pensei, bom, eu voltei a tomar uma cerveja, e ela também, né? Assim, então, vou dar um exemplo, uma latinha de cerveja que antes eu tomava umas 40 por dia, eu tomava uma e me amargava a boca, sabe? E eu não entendia, eu falei, bom, paramos por ali. E depois de 1 ano eu dentro da igreja, eu já estava firme assim, não estava mais bebendo, eu estava buscando assim uma finança para nós casar, eu não tinha aberto a empresa ainda, que hoje eu tenho, eu só trabalhava como autônomo, e eu estava levantando os recursos para nós casar e, né, construindo a casa, então estava numa situação difícil. Quero salvar aqui que quando nós juntamos os trapos, tudo, nós estávamos morando de aluguel e nasceu a Lara e eu estava então no mundo ainda, ela dentro da igreja. Nós estávamos numa situação difícil que eu estava estudando, o custo era alto, nós estávamos pagando aluguel e construindo nossa casa. E a Lara, recém-nascida,
nós tinha que trocar o almoço pela janta, né? Porque nós estávamos numa situação bem difícil. E eu via a Sônia questionando sempre por que estava acontecendo com ela, né? E eu, como não tinha nenhuma uma experiência, nada dentro da igreja, assim, do mundo que eu tinha, eu não conseguia converter a situação, que eu já estava afundado. Aí, a certo dia, chegou a Copel e cortou a luz lá em casa, né? E eu não tinha dinheiro para pagar, né? Não tinha dinheiro para pagar. Eu fui lá e fiz um gato no padrão, pra gente ficar pelo menos com luz, né? E fiz de um jeito, eu sei como é que faz, né? Não façam isso, por favor. Né? Mas eu entendi depois que era tudo um projeto, um propósito para eu ir no deserto, aprender e depois subir. E nós ficamos 6 meses com a luz cortada, com o gato. Nossa. E eu todo dia, a minha consciência pesava, meu Deus, sabe, alguém descobrir aqui, eu vou ser preso. Eu sabia que eu estava errado, mas eu tinha necessidade disso, né? Nós, no final do ano, a irmã da Sônia, da minha esposa, mandou mensagem no grupo da família. Nós vamos fazer um evento de Natal, vamos alugar uma chácara e todo mundo vai participar, né? R$150 todo mundo tem. Eu não tinha R$5, né, para participar. E a Sônia falou, não, a gente não vai conseguir. Deu desculpa, mentiu lá, né? Para nós não ir. E aquele dia eu consegui fazer um serviço em casa, um serviço fora, e consegui comprar umas linguiçinhas e umas pontas de peito. Nós fizemos ali, a Sônia com a Lara no colo, e ela chorando de noite, né, que nós não tínhamos condições, o carro sem gasolina, com IPVA de 3 anos atrasado, né, tudo, sabe, Tudo parado. com a luz cortada, com gato, sabe. E ela falou, meu Deus do céu, que vida que eu tô levando. Porque ela vinha de uma vida boa antes. E daí entrou num barco furado, né? E eu vi ela questionando, meu Deus, mas isso daí com uma filha pequena. E eu falei, mas que tipo de homem que eu sou, né? Ele ficava me questionando. E eu falei pra ela, ano que vem as coisas vão ser melhor. Ano que vem as coisas vão ser melhor. E eu profetizei isso. Mesmo não sendo crente, não conhecendo nem Jesus. Aí foi quando eu fui para a igreja, né? Daí eu voltei, agora eu vou voltar aonde eu já estava um tempo na igreja, já estava firme, pelo menos eu pensava que estava firme, né? Eu já sentia o Espírito Santo falar comigo, né? Eu já sentia assim, eu só precisava me organizar para batizar, né? E que eu queria aquilo lá, né? Daí eu entendi o propósito de Deus ter afastado a minha família. Depois se afastou, porque eu fui para a igreja. A família dela se aproximou, porque o pai dela foi pastor por 40 anos, né, da minha esposa. Ela vinha de um berço evangélico, então aí viram a minha conversão, né? Então me deram total apoio em cima disso. A minha família se afastou, e os meus amigos. Quando era de um lado, era de outro. Aí eu comecei a questionar, mas tá, eu vou para a igreja, eu me converto e perco tudo, né? Que tipo de Deus, né? Aí o Espírito Santo ia colocando a paz no meu coração, que eu estava certo que era ali. Então eu comecei a entender que o que eu precisava ter era com a minha família, né? E o restante era só parente, né? Então eu precisava fortalecer a minha família. Eu comecei a entender que eu era o provedor da casa, que eu era, né, a base, o alicerce ali espiritual. Final do ano, eu ia batizar então. No outro ano, nós ia casar no começo do ano, a gente foi passear. Nós conseguimos ser abençoados um ano de trabalho, porque eu comecei a dar o dízimo antes de tudo. Eu entendi a parte do dízimo, e Deus começou a prosperar. E eu falei, esse ano a gente vai viajar. Muito tempo nós não íamos para o Paraguai, visitar meus primos lá, tios. Falei, vamos ir. E a gente foi, e a tentação foi maior lá, com a bebida, né? Eu não tinha bebido já fazia muito tempo, já tinha colocado na minha cabeça que não ia beber, mas os meus primos, eles bebendo ali, numa sexta-feira, e algo falava para mim, bebe, o pastor não tá vendo, bebe, né? Vem aquela famosa historinha, né, de um ombro o anjinho e outro ombro o demônio, aí vinha aquela vozinha. É até esquisito, mas é verdade, né? A gente acha que não, mas o mundo espiritual é tenebroso. É mesmo. É a famosa luta entre a carne e o espírito, né? Porque ali você já estava começando seus olhos a se abrir, né? Voltado para as coisas de Deus.
E sabemos, né, que o mundo espiritual ele é real, então real. começa aquelas batalhas. E realmente então, a gente tem que querer, e querer muito, todo dia, porque realmente nem todo dia a gente acorda 100%. E tem Sim. dias que quando a gente acorda um pouco mais desanimado, diabo, satanás, não tem inferno que, tadinho, vamos deixar ele quietinho. Não, ele vem com tudo mesmo pra Sim. tentar derrubar e vem justamente na fraqueza, né? fraqueza. Então é onde realmente a gente tem que tomar a posição. Isso. É que eu já vinha da bebida, né? Então tinha uma legalidade. Eu tava lutando contra isso, mas a carne foi fraca, né? A carne foi fraca. E todo mundo, reunimos os primos, tudo ali, foi uma alegria. E falei pra minha esposa, vou tomar, né? Dela, a minha esposa é uma benção, ela muito sábia, né? Não discordava justamente para evitar um choque maior, uma discussão. Então ela, não, então se tu beber um pouquinho só, não vai ter problema, né? Querendo me ajudar, mas negligenciando, né? E começa por aí, né? Um abismo puxa o outro, como você vai E eu fui beber 2 latinhas de cerveja. E ficou por isso, a gente jantou e foi dormir. E no outro dia cedo nós ia vir embora. E eu tava lá no meio do Paraguai, né? Eu tinha que passar por várias polícias ali. Falei, mas até amanhã cedo não vai ter álcool no meu corpo, né? E fato, nós saímos da casa do meu tio, era 7 horas da manhã. Andei 5 km, tinha uma blitz, mas eu já conhecia um desvio antes dali, né? Não pelo fato da bebida, mas sim pelo fato dos policiais do Paraguai ser bem burocrático com os brasileiros ali. Sim. E eu entrei no desvio ali e um guardinha viu. E ele foi atrás. Ele foi atrás e já me abordou ali, estava tudo certo a parte de documentação, pediu para fazer o bafômetro. Tá, vamos fazer. E deu 0,0. E daí ele falou, você está preso. Eu falei, não, mas deu 0,0. Ele falou, é a tua palavra contra a minha. Ele falou para mim. É a tua palavra contra mim. E eu falei, vamos fazer de novo. Eu fiz de novo. Ele falou, não, tá aqui, ó. O desespero já batendo. E daí já me veio o reflexo. Por que eu fui beber? Né? Porque eu precisava disso, né? E daí a minha esposa falou, não, então eu dirijo. Daí ele falou assim, então você pode dirigir até na guarita. Me dá sua habilitação. E a minha esposa estava com a carteira vencida. Caramba. Mas tinha um mês, fazia poucos dias. Daí ele falou, não, você está com a carteira vencida. Você está irregular. Não, mas não, ela falou, mas eu tenho um mês. Ele falou, isso no teu país, aqui é nós que mandamos. Né, sabe? Aí me levaram nós ali, a minha esposa ficou lá de fora, e me levaram dentro de uma sala. Daí começou 3 policiais me fazer um interrogatório, né? Então, você vai preso pela bebida, né? Eu falei, não, mas deu 0,0. Isso é você que fala. Então, nós precisamos, né? Você ou vai preso ou você tem que pagar para ser liberado. E eu, meu Deus, eu tinha R$200 na minha carteira. Não, ele falou, nós queremos 1.200. E foi ali, né? Foi uma situação... Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, ele falou, você pode parar, né? Nós vamos te dar 15 minutos para você arrumar esse dinheiro, ou nós vamos prender seu carro e se vira, ele falou, porque aqui nós que mandamos. E eu entrei em desespero mesmo. Fui para fora, tinha uma borracharia um pouco longe assim, uns 50 metros. Pedi ajuda, daí o camarada falou, brasileiro, você tá lascado. Caramba. Sabe, me afundando mais ainda. E eu entrei em desespero, falei, agora? Porque o meu celular não funcionava lá e eu falei pros policiais, então me deixa eu conectar aqui pelo menos. Se vira, ele falou. Caramba. Se vira, né? E eu comecei a chorar ali, falei, meu Deus. Daí parou um caminhoneiro, né? E eu vi que ele falou no celular em português. E eu corri nele, né? Ali. E nós estávamos uns 15, 20 quilômetros da casa do meu tio. E falei pra ele assim, pedi pra ele, me empresta o telefone pra mim me comunicar com meu tio, porque ele falou, meu amigo, eu só lamento, mas você tá lascado. Mais um. Não, nada tão ruim que não possa piorar, né? Sempre vindo essas palavras Sabe, de incentivo. eu
Falei, mas que lixo que eu sou mesmo, né? Peguei o telefone, ele falou, não, conheço teu tio, né? Liguei pro meu tio, na verdade pro meu primo. E todo mundo me conhece por mano na família. Ele falou, mano do céu, você tá lascado. Ele falou, mas eu conheço porque os policiais, eles sempre vêm aqui pra pegar alguma coisa, um porquinho, uma galinha, né? Então, nós já estamos indo aí. E eu entreguei o telefone esperando meu tio, escorei na parede assim do lado e chorei, né? Aí foi a primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo. Ó. Falei, mas que lixo que eu sou, né? Que lixo. Aí o Espírito Santo veio e falou pra mim, foi eu que permiti tudo isso, né? Desculpa, que foi extraordinário. Foi eu que permiti tudo isso para te tirar do mundo, né? Porque eu não quero você na igreja e no mundo. Eu quero você só para mim, por inteiro, tá? Tá sendo resolvido já, né? Vou te levar em paz para casa. Aí, meus primos, eles chegaram, foram falar com os policiais, eu não entrei, né? E, então foi acerto para eles liberar, deram um porquinho para ele. Meu primo saiu com o carro. E o policial falou pro meu primo, vai que tem mais uma blitz esperando eles, né? Nós tínhamos que passar por 2 polícias ainda, né? E falei pra Jesus, agora contigo, né? Eu pedi perdão, né? Entendi tudo o processo ali. E nós, chegando em Presidente Franco, na cidade vizinha de Cidade Leste, fiz a curva, avistei de longe a blitz. Aí Desespero 2. Desesperei tudo, né? Porque os policial era placa cinza ainda, né? Quando os policial do Paraguai vê uma placa cinza, sabe, é igual formiga no doce. Uhum. E eu já comecei a orar, falei, Jesus, é contigo agora, né? Eis-me aqui, me perdoa e o Senhor falou pra mim que ia me levar em segurança, né? Então eu estou confiando. Eu fui indo com o carro e 5 guardas foram no meio da rua, né? E eu fui chegando, baixei o vidro. Quando nós chegamos perto, eles abriram. E siga a viagem, meu amigo, ele falou. E eu fui embora. Daí eu cheguei em casa em segurança. Aí eu entendi que a gente tem que ser submisso ao que Deus nos ordena, né? Ou você é do mundo, ou você é do diabo, ou você é de Jesus. Da mesma fonte só jorra um tipo de água. Ou ela é pura, ou ela é contaminada. E Deus tem um modo de tratar com cada um, né? Ele sabia o que você já iria fazer. Ele não, calma aí, deixa eu avisar que meu filho, que ele não está exatamente no caminho certo. Então ali ele teve que dar uma prensa para você despertar. Não, calma aí, Sim. Não está certo essa parte. É uma coisa muito interessante que a gente sempre bate nessa tecla aqui, que o ambiente, as companhias, o quanto isso interfere na nossa vida positiva e negativamente. E assim, que nem você falou, né, do anjinho e do diabinho. Normalmente ele ataca sempre a nossa maior fraqueza. Sim. Ele sabe, né? Biblicamente isso diz, né? Davi, Salomão pecaram na mesma coisa, tanto pai, tanto filho. O problema que eles tinham com mulheres, que fez eles cair. Uhum. E isso, ele ataca jovens em algumas áreas, ataca adultos em outras áreas. Justamente a bebida é algo que realmente faz muita gente cair. Infelizmente pela bebida. Que começa com, não dá nada. Tem nada a ver, só um pouquinho. Só que, normalmente as pessoas querem viver uma vida reta, mas o principal passo, que é você ter companhias certas, esse processo você não entende. Você continua com aquelas mesmas pessoas, como diz, se eu não me engano, Albert Einstein diz isso. Tolo é aquele que quer viver novas coisas, mas sempre faz as mesmas. Se você quer viver novas experiências, novas atitudes, novos hábitos, novos lugares, novas pessoas. Isso foi uma coisa que o pastor David Jean disse aqui, que você precisa, mudanças geográficas trazem mudanças para a tua vida.
né? Se você tá num ambiente de bar, por exemplo, como é que tu quer aceitar Jesus ali dentro, Isso é fato. né? É lugares, hábitos que a gente tem que mudar. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, justamente, porque muitas pessoas vêm e falam assim, mas eu quero mudar, eu assisti o podcast de vocês, eu senti um negócio diferente, eu quero mudar. Eu falo, cara, tu começa essas pessoas aí. Um ponto também importante é a gente tomar a decisão de é o ambiente que vai me influenciar ou é eu que vou influenciar o ambiente? Porque às vezes também tudo há um propósito. Às vezes Deus nos coloca em um ambiente e a gente tem que estar ali na posição, porque a gente, às vezes, ali vai ser um canal de bênção para alguém que está naquele lugar. Então cabe a gente também não se posicionar. Eu sou cristão. A gente sabe que vai vir, sim, as adversidades, vai vir, sim, os ataques, com certeza. Mas eu também sou um canal de bênção para a vida de alguém. Sim. Não só para mim. Assim como o amor de Cristo me alcançou, ele pode também, através de mim, alcançar outras vidas. Então, é através do ambiente a gente também tomar a posição. Não, eu escolho ser influenciadora, não ser influenciado. Sim. Daí eu entendi o que Jesus disse, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Ele chamou para si a multidão e os discípulos. Então, ele não fez distinção de pessoas. Ele chamou o gordo, o magro, o cabeludo, o careca, o preto, o branco, todos. Todos. Que quem quiser seguir ele, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, negar a carne, negar a vontade e carregar a sua própria cruz. Quando eu entendi esse versículo, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu entendia que nós devemos ser luz, os luzeiros. Mas eu não estava forte, a minha luz não estava forte o suficiente para mim estar no meio. Então eu precisava estar afastado para me fortalecer, entender se abastecer. Isso. E ser cheio do Espírito Santo para depois eu ser luz na vida das outras pessoas. Ser sal para o mundo. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos negar nós mesmos a cada dia. Pedir a misericórdia do Senhor, porque nós somos falhos e fracos. E ainda depois disso ali, ainda fui tentado muito na bebida. Alguns amigos que ainda assim permaneceram, falavam, mas você está ganhando dinheiro para ir na igreja? Não, eles estão pagando alguma coisa para você? Mas me diz o que fizeram para você parar de beber? Alguns parentes também, viu? Mas até, viu, falava, o que a Sônia prometeu para você? O que a tua esposa prometeu para você parar de beber assim? E aí fica um ponto também importante, a gente começa a observar que realmente as pessoas que estão à nossa volta, eles nos observam. Tudo que a gente faz de certo, de errado, de diferente, nossa, calma aí, tem alguma coisa errada com ele. Poxa, antes ele bebia, ele parou de beber. Então, isso é uma coisa muito importante também, né? A observação das pessoas. É o testemunho. Isso. É o testemunho. Porque depois que eu me batizei, daí eu me converti verdadeiramente. Uhum. Alguns amigos assim que restaram, até que eu levo muito isso, a esposa do meu amigo chegou e falou para mim, parabéns, eu gostaria que o meu marido tivesse essa mudança na vida dele. E depois dali as pessoas começaram a ver, até mesmo esses dias algo extraordinário, a minha esposa estava no mercado e com as pessoas seguem o testemunho, as pessoas observam, e nós temos que dar um bom exemplo de cristão, ser Jesus, sejam imitadores, a moça no mercado falou, eu vejo vocês uma família tão unida, amorosa, algo diferente em vocês. Você é muito educado, sempre simpático, o teu esposo, a família de vocês, a gente vê, a gente acompanha. Eu queria ser assim com a minha família, lá em casa, o meu marido, eu. Então agora nós somos luzes. Uhum. Então nós precisamos... Foi necessário passar por um processo para ocorrer toda essa transformação. E depois, Sim. quando a gente passa por toda essa turbulência, a gente vê, caraca, valeu a pena. Valeu, e você entende que realmente Deus estava contigo. Que teve que ter o deserto, Sim. Teve que quebrar o vaso, e moldar o vaso novo. É processo, nós precisamos, porque o mundo ficou para trás. Agora, como Romanos 8 diz, portanto, nenhuma condenação a quem está
em Cristo Jesus, né? Que não vive segundo a carne, mas sim é o Espírito, né? Só que tem um porém. Nós precisamos entender que Jesus disse, negue a si mesmo. Ele está conosco, o preço já foi pago por isso. Então, cabe a nós ir e ser Jesus aqui na Terra, né? É o nosso id, né? É o nosso id. Nós temos que dar um bom testemunho, anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever aqui. E quando cada um entender isso, o mundo vai ser melhor. O problema realmente é esse... Pra hoje a gente que já está firmado, né? A gente que entende isso. Para nós, assim, eu até digo, é fácil falar, né? A gente sabe, entende. Mas quando você tá... Porque ninguém vê o Evangelho porque Tá ficou tudo milionário bem. e tá tudo certo, né? Não. Sempre preencher um vazio, alguma dificuldade, algum problema. E você entender esse processo que Deus primeiro vai te quebrar, cara. Porque assim, você já tá mal, você tem que entender que não é do teu jeito. É do jeito dele. Não é... Nosso tempo. Não é porque... Não, eu sou aqui, eu tenho um status diferente, mas eles não podem beber, mas eu posso beber um pouquinho, mas eu vou na igreja domingo. Deus entende. Deus entende, não, pô, ele não quer me ver feliz, aquela falsa teologia, né? A felicidade isso. a todo custo. Não é assim. Não é assim, né? Que nem tu chegar numa empresa hoje, sentar na janela e falar assim, não, na outra empresa que eu tava era assim. Tu vai chegar aqui na empresa e vai querer... Era aquela empresa lá, é do teu jeito no mundo. Aqui dentro é desse jeito. E você entender esse processo, você seguir esse processo é muito difícil. Sim. Eu digo que, não sei, você foi berço cristão também? Sim, berço evangélico. Eu não. Eu vim também do mundo. Então, assim, a partir do momento que eu entrei, eu entendi esse processo, que as coisas não seriam do meu jeito, seriam do jeito de Deus, do jeito que Ele queria, que o meu primeiro momento teria que ser com Ele, não dar o meu resto pra Ele. Sim. Porque desde quando eu comecei a querer, eu sempre gostei muito de buscar, sempre gostei de orar, sempre gostei de entender, mas sempre tinha aquela Faltava preguiça. algo. Aquela preguiça, sabe? Aquele negócio que fala assim, não, poxa, é muito mais legal você fazer outras coisas e deixar Jesus por último. Vai jogar bola, vai jogar videogame, vai... aproveita a juventude. Exato, muitas coisas. E falava assim, ó, se sobrar tempo e você não estiver muito cansado, aí tu vai orar. Aí tu vai ler um pouquinho, aí tu vai buscar uma pregação, aí tu vai na igreja. Se sobrar tempo. Mas sempre deixando pra amanhã. Amanhã você ora, amanhã tem a Bíblia. Não, semana que vem eu começo um propósito. Semana que vem. Não, mês que vem eu começo já do dia 1 até... E a benção indo embora. Indo embora. Cara, isso aconteceu muitas vezes. Até você entender que Deus não merece... Ou melhor, Ele quer o teu primeiro momento. Ele quer você inteiro. Você tem que, primeiramente, Ele, depois... E uma outra coisa que nós temos que entender também é que dentro da casa do Senhor, tudo é com ordem e com decência. Não é de qualquer jeito, não é no achismo. Eu acho que é assim. Não. As coisas já têm as suas regras, né? Sim. Já tem a sua forma de ser. Não é o que eu acho, que eu penso. Não é porque, às vezes, a pessoa ela é muito graduada, tem muita inteligência ou algo do tipo. É assim. Não. A Bíblia já fala, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Exato. Mas a gente entende que nem todos vão aceitar. Sim. Porque a Bíblia nos deixa isso. 50%. Já começamos com Caim e Abel, já deu 50% ali. E eu gosto muito da parábola das 10 virgens, que fala sobre a igreja, né? Que tinham 5 prudentes e 5 sensatos, eram 10. E só 5 alcançaram a salvação. E as outras 5 estavam dormindo. Isso somos nós, né? Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão dormindo. E a hora que o noivo vir, Verdade. vai ficar para trás. Eu li um livro chamado O Peregrino, um dos maiores livros também cristãos. E nesse livro, o personagem principal, o peregrino, ele tá numa cidade que vai ser consumida. Vai ser uma cidade de pecado, e ele entende isso. E ele chama sua família, ele chama seus amigos, ele chama todo mundo. Gente, vai ser destruído. Vai acabar com tudo. A salvação é isso aqui. Ele ganhou uma Bíblia. A salvação é isso aqui, ó. E ninguém acredita nele. E ele fala assim, eu não vou perder a minha salvação. Aqui tá nítido que todo mundo vai morrer. Eu vou procurar o caminho certo. E daí ele conversa com um evangelista que diz pra ele, viu, você tem que ir até o portão da salvação. E ele, tá bom. E ele passa, aí um dos amigos dele lá vem junto.
vem chamar ele de volta, você vai largar tua esposa, vai largar todo mundo ali. Mas ele fala assim, gente, eu tô chamando eles, eu tô falando, eu vou atrás da minha salvação. Eu não posso salvar eles também, cada um busca o seu. Se eles não querem, paciência. O que eu pude fazer, eu fiz. E eles vão e começam a passar por um monte de dificuldade. Esse amigo já desiste. Na primeira dificuldade, não. Esse teu Deus que você tá falando aí, ele é tão bom assim, por que ele tá fazendo a gente passar por dificuldade? Por que tem que ser tão difícil chegar até ele? Fala assim, é o processo. E começa. E aí, no meio desse livro, começa a contar algumas coisas que vêm na nossa mente, que acontece com a gente. Tem um e fardo com também ele. que ele carrega, Ele né? carrega o fardo. Eu assisti o filme, isso daí. E assim, muitas coisas chegam pra ele pra... Fala, não, na minha cidade aqui, ó, ela não vai ser destruída. Olha quantos prazeres tem aqui. Então o caminho não tem, mas ó, a minha cidade aqui é top. E ele começa, opa, eu vou só dar uma passadinha nessa cidade aqui. E ele viu que dá tudo errado já. Pega um atalho, mas o atalho é só pra atrasar a vida dele, no resumo. E ele vai, e vai, e vai. E daí no meio do caminho ele encontra outras pessoas também que vão atrás disso. Ele encontra um amigo que é martirizado também, que infelizmente acaba morrendo, mas ele acaba sendo salvo também. Então, assim, ele fala que no livro de Eclesiastes até diz, né, que bendito aquele que já partiu dessa pra melhor, né? Que não enfrenta mais dificuldades. Se você viver uma vida reta, se você viver uma vida com Cristo e já foi, você tá salvo, Morrer você é já tá lucro. no reino dos céus, né? É lucro. A gente continua aqui sofrendo tentação o tempo todo, né? Que é uma coisa que realmente É difícil. é né? difícil pra caramba. E quando você tá no mundo, é que você não percebe, né? Você não sabe. Você né? fica com a mente cauterizada, né? Porque Satanás realmente, ele faz a sabe. gente como se fosse uma marionete, né? Tudo que a gente faz é em prol pro prazer da carne e pra satisfazer mais, né? E fazer com que o inimigo Sim, cresça. é a porta estreita e a larga, né? É. A estreita a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. O apóstolo Paulo é extraordinário, ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. verdade. Eu posso fazer tudo, mas eu não preciso fazer tudo. É. É extraordinário quando o apóstolo Paulo fala isso. Semana passada eu conversei com um primo e ele se converteu, né? E daí ele falou pra mim, agora eu entendi, né? Eu ficava falando pras pessoas, o que o Valdir quer fazer lá na igreja, né? E ele falou, eu só tô entendendo agora que eu tô dentro, que eu tô vivendo. Então agora eu sei o que você passou, o que você tá passando. É extraordinário. E antes eu ficava me questionando, falando pras pessoas, cara, que perca de tempo. Falei, mas que tempo perdido, ele falou agora. Pois De não ter vindo antes. Entende? É o que todo mundo fala, né? É. Quando quem tá dentro fala assim, cara, Verdade. como é que... Não, e uma coisa tem assim fora? que mexe comigo é que realmente quando a gente não está na presença do Senhor, a gente perde todo esse tempo, a gente não percebe. Sabe? A gente tá ali, às vezes, anos fora, e a gente não percebe o tempo passar. Realmente, como a nossa mente fica cauterizada, sabe? E quando a gente vem pra Cristo, quando a gente de fato conhece a Jesus, caraca, aí vem aquela outro choque de realidade. Meu Deus, como é que eu consegui né, viver num mundo assim? Como é que eu me permiti tal coisa? Aí tudo, nossa mente começa Sim. a abrir e tudo muda. Eu fico sempre me perguntando, imaginando, acho que as pessoas não sabem a dimensão da eternidade. Sim. Não sabem, né? Que são duas. Né? Ou você vai com Jesus para a glória, ou você vai Pra baixo. passar o ranger dos dentes. Entende? Então, aqui é passageiro. Né? O salmista mesmo fala, 70 anos, o que passar disso é cansaço, fadiga, 80. Né? Então, os prazeres aqui, compensa você viver 70, 80 anos os prazeres da tua carne, para depois perder a eternidade. Eternidade é um número que não tem fim. Né? Para estar na glória. Eu li um livro também chamado Cartas de um Diabo, Você é o Aprendiz. É um livro cristão também. E nesse livro ele diz todas as artimanhas que o Satanás usa pra nos... Cegar, né? Cegar aí. Uma coisa que eu conversei com a minha mãe até, que assim, cara, como é que pode a gente viver um negócio, a gente, olha, eles veem que a gente é diferente, mas eles não têm vontade de Tem, mano, experimentar, mesmo assim. entende? Fala assim, não, isso aí é palhaçada, isso aí não sei o que, isso aí é religião, isso aí não... E parece que, sabe, a gente é diferente, eles veem isso, eles falam isso pra gente, mas eles não conseguem. Aí lendo esse livro eu tive a resposta disso aí. Tanta coisa que ele usa pra gente, contra a gente, fala assim, meu, no livro conta que daí tem como se fosse uma hierarquia, tem o presidente, que é o diabão, e tem os seus professorzinhos.
Os diabinhos. Os diabinhos. E daí tem os pequenininhos que estão começando a ingressar nesse mundo de Maldade. de maldade. E daí tem os professores dele. Olha só. Então eles têm a cúpula deles lá. E esse professor dele é o que manda as cartas pro pupilo dele. E esse pupilozinho, tem uma hora que ele fala assim, viu? Eu lembro que no passado vocês possuíam as pessoas, vocês faziam feitiçaria, um monte de coisa. Eu quero fazer isso também, quando é que eu vou fazer, né? E daí o professor fala assim, viu? Pra quê? Não é muito mais fácil a gente deixar eles não acreditar na gente, nem no... Ele fala inimigo, né? Mas em Deus. Ele fala assim, não é muito mais vantajoso pra gente eles não acreditarem em nada. É verdade. Porque não acredita em nada, já tá com ele. Se eu não tô tomando posição, tecnicamente eu tô no lado. O serviço é menos Exatamente. e o benefício é maior? Exatamente, porque ele falou assim, se eu colocar você pra possuir alguém, a galera fala assim, opa, o mal existe. Eu tenho que buscar o bem. Como é que funciona esse negócio da igreja aí? Isso. Ele falou assim, não, vamos continuar aqui, ó, na cabeça dele, ó, não existe, não existe. Isso aqui, ó, aquele pastor lá, ele tá roubando, ele tá não sei o quê, não vai na igreja, aí você perde de tempo, e não existe igual, e começa aqui na nossa cabeça. Cara, e a hora que você lê esse livro, você fala assim, meu Deus. Um choque de realidade. É um choque, você fala assim, Sim. isso é muito verdade. É, Como eu nunca parei pra pensar nisso. Sim. Que essas pequenas coisas vão fazendo, vão moldando, vai fazendo você, vai... Olha, ele falou assim que... Aí o personagem que o pupilozinho dele tava infernizando, começa a ir na igreja. Ele fala assim, opa, tem um problema aqui. Mas dá pra consertar isso aqui. Vamos trazer ele de volta pra nós então. Ele tá na igreja, mas vamos colocar na cabeça dele pra ele ficar reparando as outras coisas. Repara na roupa de não sei quem, repara no pastor que gaguejou, repara no músico que cantou errado. Aí tá, ele manda isso, o pupilo dele traz de volta o relatório. Toda vez é um relatório diferente. Ele fala assim, ó, ele não tá reparando. Ele tá louvando, ele tá vendo realmente. Ele fala assim, opa, tem um problema. Não deu legalidade. Precisa Não deu mandar legal. um maior, então. Vamos fazer o seguinte, vamos levar algum crente da igreja aí que tá meio cambaleando. Vamos fazer eles ter amizade aí. Olha, estratégia. Estratégia, tá vendo? Que ele vai indo assim, daquelas coisas. E vai tendo, assim, ó, viu? Vamos também aproveitar e vamos trazer gente do mundo, né? Pra não deixar ele no culto. Se não funcionar o cara da igreja ali, vamos pelo menos pegar alguém de fora. O plano A e o plano B. O plano A e o plano B, vamos já trazer umas amizades. E ele daí tem umas amizades e começa a não dar certo também. Ele começa a ser uma vida reta. Daí fala assim, ó, não, vamos fazer o seguinte, então. Ele ainda não tá firme mesmo. Vamos dar uma namorada pra ele, mano, da igreja mesmo. E vamos fazer ele desviar, daí a gente já consegue o lucro, né? Que se ele conseguir desviar, ele se desvia a família toda dela. E ele fala assim, daí é uma parte engraçada do livro, que ele fala assim, o professor fala assim, ó, você me enviou um relatório meia boca aí, eu vou lá conferir. Ele vai na casa dela e fala assim, ó, essa casa é repugnante, chega a dar enjoo só de pensar. Cheguei naquela casa, até o jardineiro, até o papagaio era convertido naquela casa. Chega a ser, me dá um negócio só de lembrar disso aqui, né? Assim, aquela casa é abençoada, não é lugar pra ele. E ele segue lá e eles tentam atazanar. E esse livro é maravilhoso pra você entender o processo. Entender que a legalidade somos nós que digamos, né? Mesmo. O filme é Entrevista com Deus. Já chegaram a assistir? Sim, cara, massa. O Entrevista com Deus é um repórter que tem que fazer uma entrevista. E ele pensa assim, pô, por que alguém melhor que entrevistar Deus? E Deus se torna em presença humana e vem conversar com ele. E responde ali nesse filme, ele tem umas respostas que você realmente busca. Que você fala assim, poxa, realmente é o que eu precisava, eu não entendi isso aqui, aí eu entendo. E ali ele diz assim, se você existe, Satã também existe. E Deus responde assim, sim. Mas ele é superestimado. Ele só tem poder quando a gente dá poder pra ele. Ele só vai entrar em legalidade na tua vida quando você vai buscar ele. Sim. Então assim, se você cada vez mais alimentar ele, mano, ele vai crescer na tua vida. Vai. Esse é um grande problema, realmente. Então assim, não é... eu sou daquelas igrejas legalistas, né? Não, eu estou na igreja, mas eu posso ir no carnaval, eu posso ir em festinha, Tudo eu posso... liberado. Tudo certo. É, Se eu tô mas feliz, é o que importa. Esse é o grande problema, né? As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas não vê o mal de, vamos pegar qualquer coisa, uma festa, um baile. Deus vai estar presente nesse ambiente?
Deus vai estar presente nesse ambiente? Vai edificar? Vai edificar, principalmente vai edificar, né? Com certeza não, porque vai ter música mundana, né? Vai ter bebedice, vai ter prostituição. E sempre tem algum conhecido, ué, mas você não é crente? Aí pô, já começa a apontar, a julgar. E hoje eu até li um versículo em Gálatas que fala sobre a liberdade, né? Que não é pra gente usar a nossa liberdade para pecar, né? Eu sou da igreja, mas eu vou fazer isso. Vem aquela coisa do nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver. Sim. É só um pouquinho. Aí, quando você vai ver, já tá atolado na lama. Então, Sim. a gente tem que ter muita sabedoria também e não brincar com fogo, né? Sim. Aí a pessoa vai lá, ninguém vai ver, eu vou lá no bailinho ali, daí vai chegar lá, vai ter o guardinha lá, o segurança, que é o pai da abençoada, que vai ver. Não é verdade? É, por aí. E você, quando estiver no começo da conversão, né? Quando você tá começando a entrar na igreja, que ainda pra você é tudo novo. Sim. Pra você não entendeu o processo. E muitas vezes você recebe conselho. Nossa, o que eu recebi de conselho de gente que se dizia uma coisa, mas é outra. Falava assim, não. No primeiro momento você fala assim, caramba, que sabedoria. Caramba, olha só como eu nunca pensei nisso. Mas depois eu começo a analisar e falo assim, tá, mas isso aqui não tá escrito na Bíblia pra mim fazer. Não. Isso aqui tá errado. Não é bem assim. Quantas pessoas que já vieram dizer aquele caminho da prosperidade, né? Que assim, realmente, faz sentido. Deus quer nos ver bem, realmente, você ser próspero. Mas muitas vezes olha mais pro dinheiro. Sim. Acima de tudo. Ele vira teu primeiro. Tirando a exegese do texto, né? E botando no que eu mesmo acho daquilo, sobre aquele assunto. Fonte É o voz da minha famoso cabeça. fazer o pretexto, né? De um contexto, enfim. Realmente. Tudo que a gente coloca acima de Deus. E um ponto que eu acho também muito interessante que a gente precisa virar, que eu vejo que está sendo uma verdade muito distorcida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa vou dar um exemplo que ela frequenta baile, resenha, né? Alguma coisa do tipo. Aí ela começa a ir para a igreja. Aí aquela pessoa, ela não consegue ser firme porque ela pensa, poxa, não é certo eu estar na igreja e eu estar também frequentando as coisas mudando. Então, eu preciso parar de vir para a igreja porque eu não estou conseguindo largar. Mas, na verdade, é ao contrário. Você não está conseguindo ficar no mundo. Não é você não consegue ficar na igreja por causa do baile. Não, você não consegue ficar no baile por causa da igreja. Isso. Porque o Espírito Santo começa a te incomodar. Não, você está indo pro baile, mas Cristo, ele pode te transformar. E, às vezes, a gente tem essa ideia muito errada em questão de, não, quando eu melhorar, quando eu parar de fazer isso, eu venho para Cristo. Querido, a gente não consegue nada sem Cristo. Mesmo com seus erros, com as suas falhas, com tudo. Vem que Cristo, aos pouquinhos, né, o processo, Sim. o tempo é determinado para cada um. Cada um é de um tempo, de um ritmo. E aos pouquinhos, Cristo, ele vai nos poldando, vai nos limpando. Então, eles precisam fazer essa virada de chave, né? Sim. É o meu testemunho, né? Eu tava no mundo e eu tava dentro da igreja. Então, nossa, eu não tô 100% errado, mas eu não tô 100% certo. Mas eu tô meio, então tá bom. Tô ali, tô aí. Não. Famoso em cima do muro, né? Não. Mas o muro... Não. Uma coisa que acontecia comigo, não sei com vocês, mas eu lembro que eu me sentia, aquele falso, eu me sentia preparado, mas eu não tava. E daí eu falava assim, não, eu vou, mas eu vou evangelizar lá. Que desculpa! Eu vou lá, mas eu vou ter uma hora, algum momento, assim, que eu vou começar a falar de Deus lá, começar a falar de Cristo lá, e vou evangelizar o povo, mas eu vou. E assim, as coisas não, né? Porque eu não me sentia preparado. Não. Às vezes até surgiu o tema, mas aí fazia aquela pergunta que você ficava assim, deixa eu ligar pro meu pastor aqui. Não, tem muitos que estão lá fora que sabem muita Bíblia, então além de a gente evangelizar, ele evangeliza a assiste gente. esse cara aqui, ó. É verdade. E é uma coisa que assim, normalmente você tem que estar preparado. Não é todo lugar que lhe convém. Isso já é fato. Sim. Mas tem vezes, lugares que você é chamado, você tem alguma coisa que te leva até lá. Exemplo disso, ano passado eu tinha jogos escolares. E ano passado tava no meu começo. Eu me sentia, por mim, eu tava preparado, né? Eu tava começando a ler, eu tava começando a ouvir pregação e tudo mais. E eu pensei assim, não, eu acho que é uma boa eu ir, porque lá se surgir a pauta, né? A gente vai entrar no evangelho. E obviamente não surgiu.
Só vinha as outras coisas. Era só... Ao menos, eu via a realidade que eu tava... Ali, eu falei assim, não é mais pra mim. Pelo menos ali eu tomei o choque de realidade mesmo. Eu falei assim, ó... Precisou, né, tá? Precisei. Eu falei assim, aqui já não é mais pra mim. Eu me senti mal todos os jogos. Nos dias de jogos, era 3 dias, eu me senti mal os 3. Eu parecia que alguma coisa falava assim, meu, sai daqui agora. Sai daqui agora. E recentemente, mais especificamente semana passada, eu fui nos jogos de novo, mas aqui eu fui por oração. Eu fui convidado, eu fiquei naquela, não é o meu lugar. Eu já sabia disso. Mas eu pensei assim, tá, eu fui convidado, eu não tô nem participando, não tô nem mais indo treinar, nem tudo mais. Mas eu fui convidado, talvez tenha alguma coisa aí. E eu fui orar, e eu senti paz em ir. No que eu fui, sábado, a gente nunca fez isso. A gente tava todo mundo em ônibus, todos já pronto pra ir, atrasado inclusive. Aí o nosso treinador pegou e falou assim, galera, desce aí. Fizemos uma roda. Eu senti no meu coração que tu deve orar. Apontou pra mim. Me deu... Cara, arrepiou. Né? Aí ali eu falei assim, Espírito Santo, tu me paga, cara. Ali é aqui, cara. Fechou, sabia. E ali foi. Comecei a orar ali, a galera deu pra dar uma... Eu tava segurando minha mão ali, deu uma apertada assim, e sentiu, né? Fui falando, que o Espírito Santo veio falando no meu coração, fui falando. E a gente partiu em viagem. Eu já tava assim, não, aqui eu tô feito, né? Já fiz a minha parte aqui, era isso, então agradeci a Deus o caminho todo, cara. E aí a gente foi jogar, e a gente alojou lá. E daí na noite do sábado, a galera voltou do jogo, a gente passou no mercado, pegou uma coisa pra comer, e depois ia ter janta. Uma galera foi pra janta, uma galera ficou. A galera que ficou, eu tava cansadaço. Eu acordei, era 5 horas e tava cansadaço. Fui, deitei na minha cama, comecei a ler, tava com sono, coloquei uma sériezinha ali pra mim assistir e dormi. No que eu dormi, o resto da piazada, a gente ficou no meio do nada. No meio do nada mesmo. E aí a piazada tinha uma igreja ali na frente. Foram naquela igreja e lá eles escutaram uns barulhos, uns ruídos. Falaram assim, poxa, que legal, né? Isso aqui, vamos gravar e vamos postar no TikTok. Isso aqui deve dar bastante visualização, né? Mas tentaram de novo, não tinha nada. Não deu nada. Falei assim, não, vamos ver um vídeo então e como invocar pra fazer isso aí. Caramba. De novo. E daí um deles falou assim, não, pera aí, o Gui é crente. Se nós invocar, vamos ver se ele vai conseguir expulsar isso aí. Colocando a tua fé em prática. Ainda bem que eles pensaram. E daí eles vieram me acordar, cara, pra falar isso. E como é que é a tua cara quando alguém fala isso? Ei, se nós invocar, será que você consegue expulsar? Cara, eu ficaria, vocês estão de sacanagem comigo, né? E aí eu falei deles, não, porque eles ficaram já assustados, né? E daí eu falei, senta aí. Era 3. Sentaram na minha frente, eu comecei a falar o que ia acontecer e comecei a pregar ali, cara. E de 3 começou a vir um outro pessoal de fora. Começou a vir, gente começaram a sentar ali. Você não ouviu uma mosca lá dentro. Olha só. Ficou um silêncio absurdo, a galera só me ouvindo, fazendo pergunta e assim, parecia criança quando vê desenho animado, cara. Começaram ali, e eu comecei a falar. Isso até umas 9h30, das 7h10 até umas 9h30. Aí o pessoal que foi jantar voltou, ficaram lá no quarto e os que tiveram dúvida vieram sentar na minha cama lá, eu explicando. Aí depois a galera começou a se ajeitar pra dormir. E nisso, um dos piá que tinha ido jantar, não participou ali do meu cultinho, era crente também. E falou assim, poxa, que legal que o Gui fez. Vamos de novo? Galera que tiver dúvida, eu posso ajudar, né? Tô aqui, vamos conversar de novo. E vieram lá de novo na minha cama pra conversar. E daí, esse rapaz que também era crente começou a falar a mesma coisa que eu falei. As mesmas coisas, pro pessoal que tava ali que ficou... É o Espírito Santo confirmando. E daí assim, eles olhavam pra mim e falavam assim, mas tu falou isso, tu falou com ele? Eu falei, não, ele tava lá ele tava na cidade, né, jantando. Eu falei, cara, daí eu expliquei, isso aqui é o Espírito Santo, ele atua assim. E daí eles, cara... Já começaram? Não, a primeira coisa que ele falou, já começaram, não, mas tu falou isso aí. Aí ele falou a segunda, a terceira, a quarta, Caramba. ele começou a falar, e confirmar. E aí, teve uma hora que o garoto sentou na minha frente ali, e eu comecei a falar pra ele, coisas da vida dele, que ele falou assim, como é que tu sabe disso? Eu falei, cara, nem eu sei. Eu só tô falando. E um dia antes, ele quase não foi. Alguma coisa não queria que ele fosse.
Ele simplesmente travou as costas dele que ele não conseguia andar. A gente vê como o mundo espiritual é real. Né? É muito forte. A hora que ele entendeu isso, ele falou assim, meu Deus, eu preciso... Ao mesmo tempo que alguma coisa estava tentando impedir ele, você sabia que alguma coisa ia acontecer também. E aí o mais louco é que uma semana antes, o Alan tava conversando com a gente, ele falou assim, não, que um dia eu comprei uma Bíblia nova, e assim, eu fui num lugar lá, o cara falou assim, nossa, que legal tua Bíblia, né, e tudo mais. O Espírito Santo falou com o Alan, não, tua Bíblia, era nova. Daí eu falei, caramba, cara, o cara com uma Bíblia nova, o Espírito Santo falou pra ele dar, assim, né. E aí eu sempre ando armado, né, sempre ando com a minha Bíblia. E aí ele fala assim, não, mas eu quero começar, mas eu vou comprar uma Bíblia assim que eu receber. Daí eu pensei, cara, até lá ele não vai comprar. Não vai. Não vai comprar. Vai. E daí o Espírito Santo falou assim, olha pro lado ali, eu olhei assim, minha mochila tava meio Sério, aberta, Deus, assim, sério, eu falei, Deus. poxa, é sério, minha novinha. Aí eu pego a minha Bíblia, eu mostro assim pra ele, não, eu sempre ando armado, né, eu mostrei assim, dele, caramba, que Bíblia da hora, que legal, olha, tem espaço pra anotar, e que legal, a capa bonita. Eu dei aquela... É sério? É sério, eu falo, é tua. Dele, ô louco, caramba! Eu falo, é tua. Tu pode ler, começar agora. E se você precisar de alguma coisa, eu tô aí pra te ajudar. E cara, ali foi o que eu falei assim, ok, isso aqui foi espetacular. Ali foi, e ele falava assim, eu tô sentindo alguma coisa queimada dentro de mim, alguma coisa diferente. Eu falo, prazer, Espírito Santo. O quarto que antes era pra ser de uma coisa, ali teve a presença do Espírito Santo real. Aonde o Espírito Santo tá, não tem como. Não o ambiente tem. é outro. Não tem. E é uma coisa assim, surreal, que não tem como a gente explicar, né? Por Uhum. mais que a gente busque Precisa palavras. vivenciar isso, precisa viver tem isso. que experimentar. É algo assim, surreal, de incrível mesmo. E entende que a legalidade, ali eles dariam legalidade pro inimigo. Talvez o inimigo não entrasse no quarto, porque ali tava o Espírito Santo. Mas na vida deles, o inimigo ia ter legalidade. Sim. E agir através deles, né? Na sua vida, na vida de outros ali. Aí a gente vê a importância da gente estar sempre ligados, né, com o Espírito Sim. Santo, sensíveis para falar, né? Porque muitas das vezes a gente tem um medo, né? A gente tem uma insegurança, tem alguma coisa que nos prende. Não fala. Não, você não vai conseguir, pô, você não sabe muita coisa. Mas às vezes é numa pequena palavra, às vezes é só um abraço, que isso já muda o dia da pessoa. Por isso a importância de nós estarmos sempre em oração. Sim. Não depender, semana que vem eu vou ter uma oportunidade, então eu vou orar. Não, você a todo Tem que momento... orar sempre. Você tem que estar na presença. Né? E você cumpriu o ID, né? Você anunciou o evangelho. Né? Igreja não é ir, né? Igreja é ser. Sim. Isso. Então sabemos Isso é da fato. importância da comunhão, claro, Sim. mas o principal, ser cristão, não é dentro de uma igreja, o principal é fora, onde a gente vai ser sempre observado, né? E a gente fazer a diferença na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Veja só, eu já tinha me batizado, né? E a minha mãe passou por ela tinha uma verruga no braço ali e foi ver porque incomodava muito, sangrava e doía. Então, vou ver o que é isso, né? Aí o médico falou, não, isso não é nada, mas vou mandar para análise, tá? E voltou com melanoma estágio 4. E no melanoma estágio 4 já está em algum órgão o câncer. Vixe. É maligno. E aí arrebentou, sabe? A palavra câncer tem muito poder. Sim. Tem muito poder. Daí meu pai com cirurgia e assim, foi um baque bem forte. E eu cheguei no pastor que estava aqui à época e falei, pastor, não precisamos orar, né? Vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, mas eu pedi para a igreja orar. E eu, né? Você mesmo não orou. Vão orar, então não precisa. Vamos orar, né? Aí tem a importância. Eu fui entender que o milagre acontece quando nós oramos. Porque Quando a a gente oração é posiciona. a chave da bênção. E quando eu entendi isso aí, a minha mãe tirou o câncer aqui, foi feito o PET scan, foi tirada a glândula debaixo do braço, porque já tinha afetado algum órgão, e nós orando ali, eu orando, buscando, falei, Senhor, né, tive a oportunidade junto com a minha sogra, é uma mulher de Deus. Quando vocês pensam que tem a irmã do circo de oração com o coquezinho, é minha sogra. É a mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Né? Eu tive a oportunidade de ficar na casa da minha sogra, acompanhando a minha mãe para fazer todos esses exames, o PET scan, e a minha sogra foi luz ali para minha mãe.
Então ali caiu todo a devoção, né? Vamos dizer assim, eu não vou entrar em méritos aqui, caiu por terra ali. E a minha mãe foi curada, né? Pela nossa oração, que eu entendendo que o primeiro a orar sou eu, Sim. né? E você pede a intercessão dos irmãos, sim. Mas o primeiro que tem que colocar o Até joelho no porque chão quem tá e orar. passando pela situação é você. Então ninguém mais para sentir melhor do que você que tá passando por aquela situação. Isso, porque muitas das vezes nós queremos terceirizar, É. mas o processo é nosso que temos Entra que o passar. comodismo, né? Isso, o processo é nosso que temos que passar. E vamos terceirizar, talvez nós terceirizamos, você que vai me ajudar em oração, vai ser afetado por alguma situação que eu tô passando. Eu já escutei outros testemunhos que, eu vou ajudar, mas foi prejudicado, porque era exclusivamente Deus tratando Sim. com aquela pessoa. Isso é sério, as pessoas precisam entender verdade. isso. E falando de oração assim, eu quero saber de vocês o que vocês acham, quanto o pensamento interfere na nossa vida. O que vocês têm a dizer sobre o pensamento? Bom, tem um provérbio, né, que fala que de tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. O coração se refere, no caso, a entendimento, né, a consciência, porque tudo começa a partir do que a gente pensa. Porque quando a gente pensa, a gente forma o desejo, desce para o coração, vai virar depois uma prática, e depois de virar uma prática, vai virar o quê? Uma rotina. E depois de virar rotina, isso vai virar o nosso caráter. O Isso. caráter que vai formar quem você é. Isso. Então, isso é algo muito perigoso. Isso. Então, nós temos que sempre buscar melhorar a cada dia, né? Melhorar como pessoa, como mãe, como filha, como cristão, todas as áreas. Porque, realmente, no mundo atual, hoje, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Então, a gente precisa estar sempre atualizado em tudo. Então, muitas vezes, a gente acaba se embolando e não consegue alcançar tudo. Mas a gente tem que focar no principal. Qual é o principal? É o amor. Né? E contra essa lei, contra... Como é que fala? Com o início... Ai, gente, agora eu me perdi. Sobre esse provérbio, não tem, tipo, lei, né? O amor. Não tem nada que é contra o amor, Sim. sabe? Então, quando a gente começa a pôr isso em prática... Sim. Então, eles têm que tomar muito cuidado, porque o pensamento é uma coisa... Pegando, Salomão fala em Provérbios disso ali, que o nosso coração é enganoso. Nós temos que vigiar, porque será que é nossa vontade, o nosso coração, ou é a vontade de Deus? As pessoas se enganam, eu mesmo já passei por isso. Não, mas eu tô em paz aqui, eu senti que não, é a minha vontade, não é a vontade de Deus. É porque o Espírito Santo incomoda, né? Ele fica naquela. Eu falei pra você não ir. Ó, você não é pra ir. E às vezes a gente é teimoso, quer ficar teimando, né? E o pensamento é uma coisa muito louca de se pensar, porque assim, pensamento negativo atrai coisa negativa. verdade. É aquele negócio da legalidade. Justamente. Alguns teólogos vão dizer a distância do céu e do inferno. Você sabe? 30 centímetros. Com esse coração. Forma aqui, né? Sim. Então é o que você disse. O pensamento, começa tudo no pensamento. O pecado já começa no pensamento. Então nós temos que cuidar, porque às vezes não é do jeito que nós pensamos, e sim o nosso desejo da carne. Então é bem sério isso aí. Salomão foi extraordinário nessa pauta aí. É porque muitas vezes você ora pedindo alguma coisa, mas você só pensa negativo em relação a isso, né? Você ora, preciso que você me ajude com uma cura, mas nem você acredita nisso. De fato. Ou você só vive martelando, nossa, mas eu vou piorar. Você não está colocando fé na tua oração. Exatamente. Quando você começa a mudar isso, começa a falar assim, não, eu tô pensando aqui, isso vai dar certo. Primeiro isso acreditar tem que ser nós mesmos, né? Exatamente. Nós Se eu nem temos que mesmo ter eu a acredito, quem vai É acreditar? verdade. Né? A gente não entende essa legalidade. A gente continua dando legalidade por um inimigo, porque a gente continua pensando negativo, a gente continua pensando em coisas ruins, a gente continua martelando isso. Porque tudo que for para edificar a nossa fé, até mesmo uma cura, Jesus mesmo disse, tudo que pedires, assim será dado. Mas nós temos que colocar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Se não tiver fé, não vai ter milagre. E uma dica que eu já recebi de muita gente, que isso me ajudou muito também, que é assim, quando eu sei que é Deus falando comigo, quando é o Espírito Santo me incomodando, ler a Bíblia é uma ajuda muito grande para isso. Porque Sim. o Espírito Santo, Deus não vai falar contigo o que não está escrito. Não. Ele não vai te mandar fazer coisa que não está escrito.
né? Então, assim, Sim. uma dica pra a galera que tá assistindo seria isso. Ler a Bíblia é o principal passo pra A você... palavra revelada, né? É. Ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo, ele sabe falar conforme cada um vai entender. Ele não vai falar de um jeito comigo, que ele sabe, não, Raíssa não entende dessa forma, então eu vou falar assim. Não, cada um, ele entende, conhece cada um, ele vai falar de acordo com aquilo que você leu, com aquilo que você ouviu, e a partir daí ele vai falar de um jeito que você venha compreender. Opa, isso aqui tá certo, isso aqui já não tá tão legal. Então Sim. o Espírito Santo, ele sabe trabalhar. Pegando nesse ponto aqui, vamos dizer então que o pastor está pregando. E tem 80 pessoas dentro da igreja, né? Um tá com problemas na finança, outros com problema no relacionamento, outro problema com o vizinho, outro no trabalho, e o pastor prega sobre uma coisa, mas o Espírito Santo Vai alcança pra todos. todos eles na sua necessidade. Isso aí. É extraordinário. É extraordinário. Esse Espírito Santo é tremendo. Eu acho incrível o jeito que Deus fala com a gente. É uma forma única. É uma forma única. Eu já vi, assim, pessoas listando, né? Formas que Deus fala com você, né? E nesse vídeo que eu assisti, ele fala assim, ó... Aqui são algumas das formas. Ele pode falar do jeito que ele quiser com você. Só que você não pode achar também que ele vai vir que nem ele veio com Moisés. Uma sarça ali. Que foi veio com Moisés, falar... foi Moisés, mas contigo é exato. contigo. Contigo. É que nem você falou. Deus usa a maneira que a gente vai entender. Por exemplo, eu tive uma vez que o jeito que Deus falou comigo foi um negócio que eu falei, caramba. Que foi um dia que tinha evangelismo. A gente ia fazer evangelismo. E eu sempre orava, poxa, eu quero ter essa oportunidade que nem eu tive essa semana. Eu quero poder falar do teu evangelho, eu quero poder isso, né? Eu tô buscando, realmente eu tô indo atrás disso. E aí teve evangelismo e eu lembro que eu trabalhei sábado de manhã, o evangelismo seria de tarde, 2 horas da tarde. Eu tava cansado pra caramba, né? E eu pensei, não, eu vou dormir, eu não vou, né? E daí, O beleza. Espírito Santo, poxa, filho, tu não pediu uma oportunidade? E aí, cara, eu fui lavar o rosto, eu lembro como se fosse hoje, eu fui lavar o rosto. E na hora que eu lavei o rosto, eu falei pra mim mesmo. Eu falei assim, tu não queria uma oportunidade? Eu tô te dando a oportunidade de você não quer ir. Aí eu... Toma distraído. Pera aí, quem falou isso? Não dá pra ser Quem igual. disse isso? Eu fui ver, cara, e aí eu falei assim, ok. E nisso a Milena tava me ligando pra mim ir lá. Ela me ligando e eu pensei, não, vou dormir, depois eu falo, né, que eu tava dormindo. Que eu realmente ia dormir, né? Negligenciando. Exato. E assim, ali eu falei assim, caramba, o jeito que Deus fala é incrível. É surreal. Valdecir, você tem alguma experiência muito marcante nessa tua trajetória? Tem esse testemunho aqui e outro que na minha conversão ali, vou ser bem rápido para não tomar muito tempo. Eu queria colocar a força. Quando o primeiro amor você quer enfiar na goela, ó, Jesus, né? Jesus, você quer De qualquer jeito. E eu vinha do mundo meio bruto, né? Então, pra mim era meio na pancada mesmo, né? Algo extraordinário. Saulo. Sim. Nós estávamos indo fazer um serviço em Pato Bragado, né? E tinha outro rapaz junto comigo, nós estávamos indo e eu falando de Jesus, né? Não sei o que. E o cara... né? Cara chato. Aí ele olhou pra mim assim, falou... Quem escreveu a Bíblia é um baita de um idiota. Nossa, eu parei o cara. Ok. Falei, desce do carro. Falei, desce do carro. Falei, brabo, mas eu queria bater nele. Falei, você fala isso de novo, cara, eu te dou um supapo, cara. Daí ele achou que eu tava brincando. Eu falei, você acha que eu tô brincando? E ele começou a dar risada. Eu falei, cara, você tem noção do que você falou? É o que eu penso. Falei, então desce do carro. Lá encurvado nesse tava. Desce do carro. Não quero mais ter conversa contigo. Aí ele viu que era sério. Daí ele... É sério? É pra descer? Eu falei, sim, desce do carro. Daí ficou olhando assim. Ele falou, nossa. Fechou a porta. Falei pra ele, você tem noção do que você está dizendo? Falei, veja só. Essas duas palavras aqui, ó. Porque a Bíblia diz, falei pra ele. Eu tinha mais ou menos assim, eu falei, que todo joelho se dobrará. E o que você falou hoje, Jesus vai te colocar na lembrança. Eu espero que você tenha ciência do que você falou. Daí ele falou, mas a Bíblia diz isso? Eu falei, sim. Se você acredita ou não, mas todo joelho vai dobrar para confessar. E essa nossa conversa aqui, seu idiota, eu falei pra ele.
Jesus vai te lembrar. E o idiota que é você. Falei pra ele. Sabe? Evangelismo da hora. Né? No porete mesmo, né? Daí, tá bom? Ele falou, tá bom. E daí ele falou, nós fomos indo, daí eu falei, mas esse diabo é sujo mesmo. Daí parou, ele ficou ali, aí ele veio me incomodar de novo. Daí ele falou, mas você acha que precisa disso? Eu falei, mas esse diabo é sujo mesmo, querendo me atrapalhar mesmo. Daí ele falou, daí ele citou 3 grandes empresários da nossa região aqui. Você acha que fulano e Beltrano precisa de Deus? Eles têm dinheiro. Ele falou, eu falei, mas é sujeira mesmo, né? Daí eu falei pra ele, pois é, eles têm dinheiro, mas eles não têm paz, que a única paz que preenche é Jesus Cristo na nossa vida. Daí ele falou, não acredito nisso. Resumindo aqui, a gente foi na casa de um desses empresários, nós estávamos, né, fazendo serviço. De manhã aconteceu isso, de tarde, e eu orando, falei, ô Jesus, agora me ajuda, né, eu preciso ganhar esse cara, né, eu preciso mostrar pra ele que ele tá errado, né, só que eu na minha inocência, não sabia como, né, não conhecendo assim, né, a Bíblia, eu cuidava que eu falava, porque para não afastar mais ainda, que eu era meio bruto. O Espírito Santo, Deus é tão extraordinário, que após o almoço nós estávamos trabalhando ali, chegou esse empresário chorando, que o pai dele tentou tirar sua própria vida. E daí já tinham levado ele para a clínica e tal, ele estava bem, mas... E ele chorando falou para nós, do que adianta ter dinheiro se eu não tenho paz? Ele fez bem assim, ó, olhou pra mim. Foi combinado. Olhou, ficou olhando assim, cara, você falou hoje de manhã isso. Eu falei, você tá vendo o que é Deus na vida de uma pessoa? Não adianta ter dinheiro. Realmente. Porque hoje em dia a galera vive muito por status, né? Todo mundo Sim. só posta vitória, só posta alegria, só posta conquista. Mas o que falta, o desespero, as coisas erradas, vou postar por quê? Não. Sim. E daí Então. a gente conversou com esse empresário aí, eu conversei com ele, assim, aconselhei, falei, não, vai dar tudo bem. Daí ele falou, ó, eu tenho muito dinheiro, mas o meu pai tá em depressão, ele tá doente e eu não consigo comprar a cura dele. Sabe? É extraordinário, né? Extraordinário. Eu te entendo, no meu começo também foi assim, é empurrar a goela abaixo. Cara, como assim, cara? Entende? Então, isso me marcou muito, porque foi algo, logo assim, de cara, o Espírito Santo, Deus já mostrou o quanto que ele... Porque eu queria fazer, né? Eu queria fazer a obra ali, mas eu não sabia. Mas Deus tem um jeito. Até se ajeitar, né? Ficar no prumo, acontecem algumas coisas dessas. Não, então, depois disso, o rapaz sempre me perguntava, viu, mas a Bíblia, o que ela fala? Não é isso? O que fala? Já Como começou é a ter mais igreja? cautela e curiosidade, Isso, né? daí até hoje perguntar como é que é, não converteu, mas vai alcançar a salvação em nome Amém. de Jesus. Vai. Né? Então pergunta, como é que é isso, como é que é aquilo, agora você é quase um pastor já lá, né? Eu falei, não, mas oreceu, né? Então as pessoas vê o testemunho. Antes eu era bruto, né? Queria na goela abaixo, né? Não Vai gosta de ficar Jesus, então sim. vem aqui, vamos tratar diferente esse negócio aí. Então agora não, é com amor, a gente tem que entender que nem tudo é no coice, né? E sim tratar com amor, ensinar com amor, né? Porque eu sempre aprendi isso. Como Jesus agiria nessa situação? Com amor, com cautela, Calma. com calma. É justamente o que falta agora é calma, né? Muitas vezes o que falta é calma. E se a gente seguir esse princípio, né? Poxa, na minha situação, o que Jesus faria? A gente erraria bem menos, né? Sim. Mas às vezes, muitas das vezes a gente age por impulso, né? A gente não quer parar, pensar. Aí, quando vê, já o caos já entornou, né? Eu teria muitos testemunhos, mas fica para um próximo. Mas com certeza, já deixa aqui já... Parte 2. Parte 2. Então, Valdecir, o que você deixa pra nossa juventude? O que você... Uma palavra, um conforto, alguma coisa? Assim, eu tive no mundo da minha infância, experimentei muita coisa que não devia, mas
sabendo que Deus tinha um propósito, às vezes o diabo usa. Então, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive, de estar dentro da igreja, né? Nascer num berço evangélico, eu não tive isso aí. Eu experimentei o mundo, e o mundo é cruel, né? Eu hoje poderia estar numa vala. Um pastor uma vez pregando, o pastor Júnior, e ele foi tomado pelo Espírito Santo e falou muita coisa assim, e falou: Valdecir, levanta. Ele falou: o diabo queria a tua sepultura, porque você tem um propósito, um projeto muito grande na sua vida, na sua família. E ele já por inúmeras vezes, quando você estava no mundo, ele queria a sua alma, né? E quando ele falou isso, me veio na lembrança onde que eu estava aquela noite, vindo de Toledo, que eu era para ter ido para vala, né? Então, não dê chance para o azar, fica firme, né? Porque não queira, eu vou morrer cristão, salvo, mas não precisa adiantar, né? Você tem muito ainda para fazer. Sim. Então fique firme na presença do Senhor, porque vocês são luzeiros do mundo, vocês são da terra, sal da terra, né? Então tem muitas pessoas, muitos jovens que ainda precisam ser alcançados, né? Que nunca escutaram a palavra. Então ninguém, assim, um jovem nunca veio e me falou de Jesus. Pessoas mais velhas, sim, até aqui da igreja, mas outro jovem não. E se um jovem talvez tivesse vindo falar para mim, eu tinha entendido diferente, tá? Porque quando você tem a conversa com uma pessoa mais velha, você não dá muito ênfase. Uhum. Mas quando você é jovem, fala com jovem, você mesmo teve essa experiência. É mais relevante. Sim. Né? E assim, voltando só rapidinho, naquele dia que Deus falou comigo do evangelismo, a primeira casa que a gente foi numa casa de uma senhora, e a senhora falou assim: eu precisava de alguma coisa. Glória a Deus por vocês. Deus é tremendo. Entende? Ela chorou, ela ali foi, talvez o que ela tava orando, precisando de alguma palavra, a gente foi lá. Graças a Deus. Tem muitas pessoas famintas e poucas que levam o alimento, né? Então, se nós que temos o alimento se privar, como é que essas pessoas vão se alimentar? E me traz uma felicidade tão grande ver que o nosso grupo de jovens está crescendo, que o nosso podcast está alcançando almas. É algo extraordinário. Uma forma de levar o evangelho, né? Uhum. Você não vai falar tete a tete, né? Pessoalmente, mas jovens vão assistir outras pessoas e pode ser alcançado através do meu testemunho, do seu testemunho, né? Por anunciar o evangelho. Porque aqui, assim, muitas pessoas têm o inimigo não vai deixar ela entrar numa igreja para ouvir uma pregação. Preconceito muitas das vezes. Também, cara. Eu tinha um preconceito. Famílias. A questão da religião. Fala assim, não, você é dessa religião aqui, o que você quer se meter no meio deles? Né? Como diz, eu escutei muito isso, o que você quer se meter no meio dos crentes? Né? Isso eu escutei muito, na hora que eu fui me converter. Eu também. Então, assim, ali é uma outra porta que a gente tá entrando, que ali, assim, realmente, ó, um corte, no YouTube, na timeline, aparece nossos vídeos, e a galera vai assistir porque o Espírito Santo fala assim, ó, clica aqui e seja abençoado. Seja abençoado. Amém. Também o meu testemunho não vale aqui, não vai dar tempo, né? Mas ali foi realmente isso. Foi algo nesse quesito. Eu já contei ele aqui em outro episódio, então quem quiser ouvir ele é só entrar em outro episódio. Mas então, Raíssa, muito obrigado por estar aqui. Tem também algum detalhe que você queira falar para os nossos jovens? Só queria falar uma coisa que eu acho muito importante. A palavra de Deus, ela vai nos falar muito acerca também do inferno. Fala sobre o céu, mas também fala sobre o inferno. Sim. O inferno é real. Mas eu não acredito. Mas a gente muitas pessoas, acreditando ou não vai deixar dele existir. E a palavra de Deus, ela fala que se o teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé, arranca. Sabe, de tão pesado, né? De tão aterrorizado que esse lugar. Então, o que eu quero deixar para vocês que estão assistindo, seja qual for a área que esteja te parando, seja qual for a área que você esteja, poxa, aqui eu tô fraca, peça ajuda ao Espírito Santo.
Porque não tem nada que o Espírito Santo não possa nos auxiliar, que não possa nos ajudar. Às vezes a gente não tem força realmente pra resolver. Mas às vezes eu contando com um amigo, sabe? E principalmente com Deus, com Jesus. Gente, isso é independente do local. É dentro da igreja, é lavando uma louça, varrendo uma casa, é dentro do trabalho, da faculdade. O Espírito Santo está sempre no nosso lado. Ele só está esperando, filho. Fala o que você quer. Eu tô aqui para te atender. Mas para mim fazer aquilo que você precisa, é necessário você se abrir e me dar a oportunidade de curar aquilo que você está pedindo. Jesus, ele vê. Ele sente a nossa fraqueza, a nossa debilidade, mas ele não é igual o Satanás que sai invadindo. Não, ele é educado. Ele vai bater na porta e vai esperar você abrir. Isso. Então, independente do local, independente de religião, eu estou falando aqui de Jesus. Conheça a Jesus. Que quando a gente conhece, de fato, nós temos um encontro, é surreal. Não tem palavras que descrevem aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Essa paz que transcende todo o entendimento. Não tem placa de igreja, tem Jesus. Não tem. Exatamente. Não é a placa de igreja que vai te salvar, e sim Jesus. É verdade. É isso mesmo. É muito forte. Essa não tem placa de igreja é muito forte, cara. Quem entender isso... É como se fosse assim, Jesus ele fez a pizza. Aí depois, com o passar do tempo, a pizza se tornou cada fatia. Isso. Aí, como se fosse cada denominação. Mas é pizza, gente. A pizza é o quê? É Jesus, gente. É Jesus. Não tem outro caminho. É Jesus. Alguma consideração final? Não, só agradecendo. Vocês são uma bênção. Continuam nessa força. É algo extraordinário que vocês estão fazendo de anunciar o Evangelho. Isso é uma forma de anunciar. Então, para alcançar outras vidas. Deus abençoe, conte com as minhas orações e todos juntos para a glória. Amém. Eita, muito obrigado, Raíssa. Muito obrigado, Valdecir, por tirar um tempinho para vir aqui contar seu testemunho. Raíssa também, muito obrigado, de verdade. Pessoal, para vocês também que ficaram até aqui, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilha com alguma pessoa que vai precisar escutar isso aqui. E pessoal, Power Jovem Cast edificando a vida de todos por aí. Valeu!